Bom dia, radiopampulha.com, bom dia, Belo Horizonte, bom dia a todos. Hoje eu estou tendo orgulho, privilégio enorme de estar começando o nosso primeiro programa do Café com Imóvel, com uma personalidade fantástica. Tive ontem também a sorte de ser convidado para a palestra do Luiz Piquet, já me dispensou, já me deu a liberdade de tratar por você. E para vocês terem uma noção, tá, de quem que é o homem que está aqui. Tá? A experiência dele como diretor-presidente da Câmara de Mercado Imobiliário, hoje o Secov Minas, diretor-secretário da Associação Comercial de Minas, presidente da Comissão de Construção Civil do Mercado Imobiliário da CM, presidente do Sindimóveis, do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Minas Gerais, diretor conselheiro do CRES, Conselho Regional dos Corretores, diretor emérito da Associação Comercial. E eu vou dar uma parada por aqui, porque ele é filho de Belo Horizonte, com honrarias políticas, né, cidadão honorário de Minas, de Belo Horizonte, e eu vou ter que ficar lendo uma pauta enorme. A gente tem um tempo, tem que respeitar o tempo dele, né, então nós vamos começar aqui. Então, Luiz, primeiro, obrigado demais pelo carinho, é uma honra enorme a gente estar começando. Posso colocar que a gente está começando com, não é o pé direito não, né? A gente está começando com os dois pés no lado direito do campo, e agradecer o teu carinho e a sua disponibilidade em estar com a gente. Tá? O Luiz, ele é um natural de São Paulo, tá? Como eu já falei, já com todas as honrarias como filho de Minas, e está estabelecido nos Estados Unidos há quanto tempo, Luiz? Uns 25 anos, talvez. 25, definitivamente. E é um empresário de sucesso, tá? Tem uma história linda, e eu vou focar um pouco mais, né, na parte técnica, porque o que o Luiz pode ensinar, o que eu gostaria que vocês que estão aí assistindo, estão tendo contato com a gente, é entender que quando a gente quer, a gente realiza. Obviamente que tem que plantar, tem que aceitar o ônus da lavoura. Tá? Mas vamos lá. Ô, Luiz, para a gente chegar, tá, lá nos Estados Unidos, quantos anos foram necessários, né, de acúmulo de experiência para encarar o mercado americano? Bem, querido, em primeiro lugar, queria dizer a você que eu estou muito honrado em estar iniciando o seu programa, que é Café com Imóvel, uma iniciativa pioneira, que eu acho. Isso é muito bom porque nos dá a certeza de que o mercado imobiliário está evoluindo. Parabéns a você, viu, Elton? O processo de maturação para quem vai para os Estados Unidos é diferente de pessoa para pessoa. Eu posso dizer a você que eu ia aos Estados Unidos como turista, e quando eu digo 25 anos, é 25 anos entre Belo Horizonte e Miami. Eu estou radicado lá definitivamente, acredito que aí uns 17 anos. Mas antes disso tive casa lá, mandava os meus filhos para fazer intercâmbio lá, e quando eles iam formando aqui, eu, de certa maneira, ia ajudando para que eles pudessem ir para os Estados Unidos. Então, eu diria o seguinte: você tem que se imbuir de que você quer mudar. Não porque está cansado do Brasil, do seu país, não. É porque você quer entender outras culturas. E isto varia de pessoa para pessoa. Evidentemente que você também deve levar em consideração que existe um processo que se torna um processo gradativo à medida que você tem que levar dinheiro. Porque lá, você sabe, é o país do dinheiro, né? Se você assistiu a palestra ontem, que eu nem digo que é palestra, é uma conversa entre colegas, você percebeu que nós temos um desenvolvimento tanto do PIB nosso, como eu falei ontem, quanto da própria estrutura americana, que exige um pouco mais do brasileiro ou de qualquer outro que vá para lá. Então, o processo é gradativo, sabe? A pessoa começa a ficar ou querendo aprender mais, ou então desgostoso com algumas coisas e muda. Mas uma pessoa que não tenha, vamos colocar aí, à medida que o mundo vai acelerando,
as coisas vão ficando mais rápidas, né? E hoje, um empresário que definitivamente, olha, eu quero ir para os Estados Unidos, quero, né, atuar de alguma forma profissional lá. Existe algum tempo que você recomenda, falar assim, olha, eu recomendo uma preparação mínima de tanto. Existe alguma recomendação nesse ponto? Bom, nós havíamos conversado que a globalização das informações e da economia traz o conhecimento, porque as pessoas nunca vão no escuro, né? Mas eu acho o seguinte, você falou empresário. O empresário geralmente sabe o que quer. A única recomendação nossa, a minha pela Piquet Business e a dos meus filhos que têm escritórios, que transitam no meio comercial de Miami, de outras cidades e de outros países, é a seguinte: a primeira coisa é procurar uma empresa especializada ou no fomento dos negócios, como é o caso da Piquet Business, mas principalmente um bom escritório de advocacia que oriente os melhores caminhos para que essa pessoa venha a se colocar bem no mercado. Você deve lembrar que eu falei dos vistos principais que nós temos. E isso aí muitas vezes demanda muito dinheiro, outras vezes pouco dinheiro, mas com a nossa assistência, com a assistência do Alexandre, que é o titular da Piquet Law Firm, ele poderá encontrar um caminho ideal para o empresário, ou mesmo quem não é empresário, viver, morar, investir, ganhar dinheiro e levar sua família para lá. Primeira coisa é se cercar de pessoas qualificadas para te ajudar na decisão, né? E aí, meu querido, acaba dando certo. Eu queria aproveitar, né, essa sua fala, porque eu, de fato, tive até a surpresa, né, eu não tinha noção do número de vistos que são possíveis. Né? Eu gostaria que você compartilhasse isso, porque tenho a impressão, assim como a informação era, de certa forma, limitada para mim, eu imagino que muitas pessoas também não tenham essa informação. Quantos tipos de vistos são possíveis serem trabalhados para uma pessoa ir para os Estados Unidos? Segundo os estudos que comumente é falado pela Piquet Law Firm, pelo Alexandre, são 65 tipos de vistos possíveis para encaixar uma pessoa dentro do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Alguns temporários, a grande maioria, e outros definitivos, como são aqueles do Green Card, por exemplo. O Green Card é um oferecimento do governo americano para aqueles que, preenchendo as condições exigidas pela imigração americana, possam ter um documento que permite a eles tirar o Social Security, que basicamente é o nosso CPF, sem o qual você não faz nada, tirar o Drive License, que é exatamente a autorização, a nossa carteira de habilitação, ou carta, como querem, para dirigir lá, porque você sabe que nos Estados Unidos não se vive sem carro, é o país do automóvel. E participar de todas as atividades sem problema nenhum. Dos 65 tipos de visto, a grande maioria aproveita também as esposas e os filhos. E nós temos, atualmente, uma predileção muito grande por um visto que te dá o Green Card rapidamente. Exige algum dinheiro, evidente que $500 mil não está dentro da massa da população. Mas olha só, se você pensar que um EB5 ou EB5 te dá a possibilidade de adquirir, juntamente com outros, um hotel, e esse hotel vai te pagar uns juros anuais que variam de 5%, 8%, por exemplo, muito maior do que o banco americano, e ainda te dá o Green Card rapidamente, com o direito de você viver lá, e depois, quando eles vendem esse hotel, eles te devolvem o dinheiro todinho. Então, meu querido, esse é uma bênção, digamos assim, para os brasileiros que tenham condições financeiras para tanto. Você vendeu uma empresa, vendeu um grande imóvel, separa aí $500 mil com origem legal,
e vá para os Estados Unidos, faça um EB-5. Mas existem outros vistos que permitem que o brasileiro, com cidadania italiana, com cidadania espanhola e outras 60 que fazem parte de um acordo internacional que o Brasil não faz parte e que Portugal não faz parte, de pleitear um visto com um valor de $80 mil, $100 mil. A gente prepara a documentação, coloca o sujeito lá e ele tem que trabalhar no seu negócio. Mas isso nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Trabalhar nas coisas que a gente investe, né? Então é mais ou menos por aí, sabe? Então, você, né, que está aí nesse lado, ouvinte, estão nos ouvindo, e que tem essa condição hoje, que está nesse hall de pessoas com essa possibilidade de caixa, vamos ficar atento, porque uma ação da Sindimóveis MG trouxe o Luiz Piquet aqui para o Brasil, para abrir as portas do mercado, de todo o mercado americano para a gente. Luiz, vamos focando agora um pouco mais no mercado imobiliário, né? O Luiz, como CEO da Piquet Business, ele tem, vamos colocar assim, a participação de owner, né, de proprietário dos dois braços da Piquet, né, que uma é a Piquet Realty e a outra é a Piquet Law. Que são dos meus filhos, não são minhas. Então, assim, já entenderam, né? Hoje eu digo que eu trabalho para eles com muito orgulho. Imagino, hoje eu tenho 2 filhos pequenos e a minha visão de sucesso, inclusive, ela foi lapidada, né, de uma forma diferente. Hoje eu te admiro assim de muitas formas e tenho aquela inveja gostosa, aquela inveja saudável, né, que é uma vontade, né, de me ver também numa fase, né, mais avançada, com os filhos criados e, se Deus quiser assim permitir, tão bem sucedidos quanto os seus. Então, parabéns por essa realização também, né? Luiz, sobre o mercado imobiliário americano, tá? Qual que você consegue pontuar, né, tecnicamente alguma diferença, né, de reação, de atitude, de comportamento em relação ao mercado brasileiro? Bem, querido, existem algumas diferenças basilares. Não quer dizer com isso que o mercado brasileiro esteja muito aquém do mercado americano. A maneira de vender, de atender o cliente é sempre a mesma, né? O corretor é o papel fundamental para que isso aconteça, com resultados financeiros e resultados pessoais para quem compra e para quem vende. Então, essa é a primeira colocação que eu faria. A segunda é que a tecnicidade que existe hoje nos Estados Unidos permite a você, por exemplo, ter uma mesa de negócios com vários corretores e, às vezes, sem nenhum corretor, porque eles trabalham online, eles não precisam ir à empresa. E, evidente que ainda aqui nós temos essa situação dos corretores muitas vezes terem que cumprir plantões dentro dos seus escritórios e, evidentemente, que isso aí gera uma despesa extra para o corretor brasileiro, né? Lá não tem isso aí. A outra coisa é que nós temos o MLX, que é o Multiple Listing Service, que é ele assambarca todo o mercado imobiliário, eu estou dizendo só da Flórida, hein? Só da Flórida por enquanto, nos Estados Unidos todo. Mas na Flórida, por exemplo, nós temos cerca de 30 mil imóveis à venda, listados, com fotografia, filme, um tour virtual, e o eventual interessado procura a gente e, através dos computadores, a gente consegue mostrar para ele várias opções dentro daquilo que ele tem em caixa para comprar. Muitas vezes o sujeito fala assim, eu queria uma casa de até $300 mil. Beleza, vamos trabalhar, procuramos a casa do jeito que ele quer, no bairro que ele quer, tal. Você sabe perfeitamente, já que esteve lá, que as escolhas lá são feitas baseadas também nas escolas e nas atividades que ajudam você a viver naquele bairro, naquela cidade que você escolheu. O que se passa é o seguinte,
Se você quer estudar numa escola particular, os seus filhos, passar eles para uma escola particular, você pode escolher um bairro qualquer, porque você bota alguém para levá-los, ou mesmo você, e resolve o problema. Por outro lado, se você quiser colocar numa escola estadual, uma escola mantida pelo governo, então, aí você tem que procurar um lugar, uma cidade, ou um bairro, um setor dessa cidade, que tenha as melhores escolas para o seu filho estudar. Tem uma graduação. O governo te dá a graduação das escolas, A, B, C, são boas, tal, primeiro lugar, segundo, terceiro, e você tem que se colocar dentro daquela graduação. De sorte que o mercado imobiliário do Brasil, ele está muito próximo, muito bom. Atividades como essa que o Sindimóveis tem promovido, que é convênios, congressos e, acima de tudo, uma disposição de ministrar o curso TTI, Técnico de Transações Imobiliárias, né? Isso é fantástico. Nós lá somos obrigados a fazer isso também, através de um curso que você faz online ou faz através de uma escola qualquer que você queira estudar. Miami-Dade College, por exemplo, tem a sua estrutura lá para receber os alunos. Você faz em uma semana, um mês ou mais tempo. Depois você presta um exame dentro da escola em que você tem que atingir 75% das questões formuladas, ou, passando nesse exame, você vai para o Estado e aí você tem que completar, se eu não estiver enganado, 70% das questões formuladas. Agora, é uma coisa difícil, porque, assim como aqui hoje, a profissão lá é levada a sério, qualquer que seja ela. Toda profissão é regulamentada, toda ela. Não, se você montar uma casa de massagem, você vai ter que ter os estudos e a diplomação, o certificado para agir como massagista na qualidade da massagem que você escolheu. Uma pergunta sobre esse ponto. Aqui no Brasil, a gente sabe, tá, isso é de conhecimento, né, comum, que muitos profissionais que estão na área de corretagem não têm a licença e alguns que têm também eles não avançam em relação ao conhecimento, tá? Qual é a consequência jurídica, né, e penal para uma pessoa lá nos Estados Unidos que é pega trabalhando sem essa licença? Primeiro, existe isso? Lógico que existe. O país lá é muito sério nessa área. E eu posso dizer a você que lá ninguém trabalha como sales associate, ou seja, um corretor de imóveis, se não tiver a licença. Agora, olha só, a licença exige que, para você fazer o curso, você pode fazer o curso, não há problema nenhum. Você vai até de férias para lá, faz o curso. Mas para tirar a licença, você tem que ter o número do seu Social Security, ou seja, você tem que ter um processo de imigração que te dê condições de tirar o Social Security, para depois disso você prestar o exame no Estado. Quando eles descobrem alguma pessoa que está prestando serviços sem ter a qualificação necessária, existe uma punição legal, que é o exercício legal da profissão, que vai ser levado à corte. A corte vai, muitas vezes, em alguns casos, chega até, dependendo da gravidade do caso que for chegar à corte, chegar ao juiz, vai levar ele até ser deportado, mesmo tendo o green card, porque o green card, todo mundo... Tem gente que vive com o green card 30 anos. Eu sou cidadão americano porque eles me deram a cidadania. Mas eu passei por esse processo do green card. O green card é uma concessão do governo que pode ser revogada dependendo da gravidade do problema que você tenha para, vamos dizer, interferir nessa questão. E aí, num caso de exercício legal da profissão, você está sujeito a multa e a penas restritivas de liberdade. Isso é que é importante. Só para esclarecer, isso daí vale só para o estrangeiro ou para o americano também? Para qualquer um. Nesse ponto, lei é lei lá, né? Lei funciona, e eu posso te dizer que nós lá temos a felicidade de termos um judiciário atuante
que não se atém às questões meramente políticas, por exemplo. Existe. Eu não vou dizer que nós não passamos por problemas lá, lógico, passamos como todo país passa. Mas o respeito à lei, o respeito às decisões que são emanadas do poder público, apoiados na legislação, elas são basilares da orientação da conduta do cidadão americano, seja ele de qualquer nacionalidade, desde que esteja regular no país. Quando se fala aqui, é até bom tocar nesse ponto, quando se fala aqui sobre imigração, sobre que o Donald Trump está, vamos dizer, criando dificuldades, absolutamente. Eu, por exemplo, particularmente, vejo o seguinte, ele cansa de dizer que ele só é contra aqueles imigrantes ilegais. Cara que passa por debaixo da cerca, sujeito que pula o muro, o outro que vem num barco, o outro que vem nada. Isto é que, com muita razão, ele diz que não pode haver. É como se você fizesse um churrasco na sua casa, no seu sítio, aonde você quisesse, e no meio do churrasco, quando você está assando uma picanha, um negócio, começa um pessoal a pular o muro, e, vamos dizer, um chega lá para dizer que não está invadindo, limpa a mesa, o outro se aproxima da caixa de cerveja e toma uma cervejinha e tal. Você não vai gostar. É uma defesa até da sua própria família. Você não sabe quem é a pessoa, de onde que ela veio, como ela entrou. Sabe que ela pulou o muro ou que ela entrou de uma maneira que não foi convidada para vir. Então, neste ponto, eu acho que o governo Trump está fazendo o possível para acertar essa situação. Agora, dos demais, não. Quem entra legal lá é bem recebido. O Estado o país é um país que recebe todas as pessoas muitíssimo bem. Índole do americano. Se você pesquisar a história americana, você vai ver que muitas das coisas nossas lá foram feitas com a ajuda de imigrantes. E não foi fácil. Isso eu tenho certeza absoluta. Uma pergunta pontual. O corretor, né, ilegal lá, seja ele estrangeiro ou americano, dá cadeia? Pode haver até a pena restritiva de liberdade. Quando você fala corretor ideal, essa figura não existe para nós. Não existe. Não existe um corretor ilegal e nem o ideal, seja ele americano, estrangeiro e tal. O sujeito, para ser para ser um broker, ele tem que pendurar a carteira dele dentro de uma empresa por 2 anos e, após 2 anos, fazer um outro curso que dá a ele melhores condições, inclusive para ele assinar tudo, porque até então, como sales associate, como um corretor de uma empresa, ele não pode assinar nada, ele pode trabalhar, mas ele vai entregar tudo na empresa e a empresa vai concluir os negócios que foram feitos. Então, essa figura que você falou, o corretor ilegal, para nós não existe, porque só entra na empresa aquele que tem a carteira. Entendeu? Não existe possibilidade nenhuma. Agora, acontece. Por quê? Porque você muda para lá, você não fez o curso, porque não tem o documento, você não procurou um advogado para te arrumar uma maneira legal de você tirar um visto, seja ele temporário ou permanente, e aí você tem um amigo que chega lá, você sabe que tem um prédio que está vendendo, você vai lá, leva o amigo, assim, na amizade, e depois você lembra que pode ganhar dinheiro em cima daquilo. Você não tem como receber, você tem que se ligar a um corretor. E aí é o grande negócio errado que o corretor regulamentado lá está fazendo. Acertar com uma pessoa que não tenha o registro, né? Para isso que nós sempre dizemos o seguinte, é melhor, no nosso caso, vir aqui e fazer um acordo operacional com o sindicato, porque o pessoal que eventualmente indicar alguém para fazer um negócio, não digo só na área imobiliária, um negócio para tirar um visto, para ir para Piquet Law Firm, do Alexandre Piquet, ele vai vir por um corretor associado ao Sindimóveis. Entendeu? A grande diferença é essa. Como aqui também deveria ser, né? Disse tudo. Deveria, já fica um recado, com todo carinho, todo respeito ao pessoal do Conselho Regional, né, dos corretores de imóveis, para a gente ficar atento a isso. Tá? A gente que está na rua hoje, que a gente está no front, está atendendo as pessoas,
com todo carinho, respeito, né? Eu sou corretor, meu CRES é o 37163. Olha. Exerço a profissão com muito orgulho, mas é de estranhar, de estarrecer, a gente vê como o mercado, às vezes, se infla de profissionais que não têm o mínimo preparo. E o que me estarrece mais ainda é saber que a grande massa da população está entregue nas mãos de pessoas que não sabem o que estão fazendo e estão negociando o bem mais precioso que tem na vida delas. Não é? Então, Luiz, para a gente caminhar, né, um pouquinho mais, hoje você já colocou para a gente o quanto ativo é a relação da aplicação do dinheiro com o Green Card, né, em relação ao retorno de 5,5% a 8,5%. Uma prática muito comum aqui do mercado brasileiro são os investidores que compram os imóveis para ter o retorno de aluguel. Tá? Hoje, qual que você consegue ter um número desse para a gente, para os investidores que estão nos ouvindo, né? Qual é a rentabilidade de retorno para um aluguel? Ok, antes de mais nada, eu queria dizer a você que não só com o dinheiro, com recursos, você consegue o Green Card. Este é um ou dois dos 65 tipos de visto. Existem outros. O atleta, por exemplo, ele entra com a sua capacidade, com a sua física para fazer o negócio. O artista também tem um tipo de visto que ele pode se qualificar. Por isso, eu ontem fiz questão de ressaltar que, em latim, nós temos um termo que chama damo fato, dabutibius, ou seja, você me dá o que você tem, que eu vou te dar qual é a possibilidade de você entrar nos Estados Unidos com as suas qualificações, só gastando com as taxas de governo que eles vão cobrar e os honorários do profissional que vai te atender. Essa é uma ressalva que eu gostaria de fazer. Existem muitos tipos de vistos que se baseiam na sua capacidade só. Agora, respondendo especificamente à sua pergunta, você sabe, como corretor que o valor do aluguel, muitas vezes, ele é combinado com valores fixos e variáveis. Veja os shoppings, que garantem a você um aluguel baixo, mas, em compensação, querem um percentual do faturamento que você tem, e te cobram isso. Por outro lado, quando são imóveis de rua, ele varia em função da localização que ele está. Se você paga, por exemplo, 4 milhões numa loja, o que não é difícil, uma loja não precisa ser grande lá. Se ela tiver uma localização boa, você vai comprar pelos 4 milhões e possivelmente você vai ter um aluguel fantástico, né? E que vai te remunerar muito bem, porque você sabe que numa economia que tem 1,5% de crescimento anual, quando você fala que vai receber, teoricamente, 1% ao mês, você está fazendo um excelente negócio. Imagina, você pagou 4 milhões numa loja, a loja está super, hiper bem localizada, você consegue um comerciante, uma empresa ou qualquer outra coisa que faça a locação e você vai receber 30, 40 mil por mês. É um excelente negócio. Então, essa variável da localização, ela só é identificada pelo corretor. Porque o corretor abre o MLS e olha e fala assim, ô Elton, eu estou vendo uma loja aqui que está em Aventura, num mall fantástico, mall de rua, e o sujeito está pedindo 2 milhões. Agora, eu tenho candidato já para essa loja por 15 mil mensais, 15 mil dólares mensais. O que você acha? Você fala assim, bom, beleza, me traz o candidato que eu compro a loja. É um negócio casado. Agora, quem é que te aconselha isso? É o corretor de imóveis, ou é o realtor, ou é o sales associate, enfim, é a pessoa que tem a qualificação necessária, que tem o estudo para te indicar que, olha, esse é um bom negócio. E ele é amparado por estatísticas que são feitas no mercado que a gente está. Uma grande confusão que se faz, muitas vezes eu recebo lá amigos e eles falam assim, pô, porque não te vi, não deu tempo, porque eu estava aí em Miami. Eu falava, beleza, você estava onde?
Eu estava aí encostado, você, 2 milhas, pô, estava em Coral Gables. Eu falo, peraí, Coral Gables não é Miami. Coral Gables é Coral Gables, ele tem uma polícia própria, ele tem um mayor, um prefeito próprio, ele tem a corte própria. Se você vai para Aventura, é outra cidade. Mas é como se fosse Belo Horizonte ligado, por exemplo, a Betim, a Contagem, essas coisas. O pessoal emenda tudo. Miami Beach, você atravessa a ponte. Miami Beach é outra cidade, tem outra polícia, outra corte, outro prefeito, enfim. São muitas cidades que englobam Miami. Então, esta variação também acaba ocorrendo em relação à locação do imóvel. Varia muito, querido, mas eu posso te dizer que todos aqueles... Existem as locações, vamos dizer, mais avançadas. Por exemplo, o Walgreens, ele faz uma locação por 20 anos. Você tem um bom imóvel de esquina, não tem nenhuma farmácia lá, não tem uma CVS, que são as cadeias, grandes cadeias farmacêuticas lá. Os caras olham para você e falam assim, olha, eu aceito o seu pedido de locação, mas eu faço um contrato de 20 anos. Agora, certeza... Eu não vou repetir certeza absoluta, porque é uma redundância, porque toda certeza é absoluta. Então, certeza de que você vai fazer um excelente negócio, vamos dizer, considerando o fato de que você vai alugar para um grupo empresarial de altíssimo nível, de altíssimo valor, lá nos Estados Unidos, que é o Walgreens, ou outra CVS. Né? Então, vai variar muito desses estudos. E para a gente ir para uma reta final, respeitando o seu tempo também, a gente sabe da sua agenda, hoje, agora não um empresário, tá? Vamos colocar um corretor que ele está determinado a ir tentar o mercado americano. Passar por todo o processo, né, o visto, fazer o curso. Você consegue estimar qual o valor que uma pessoa dessa, para a gente simplificar o raciocínio, sem família, porque existem variáveis, né, claro. Então, uma pessoa solteira quer ir trabalhar de corretor nos Estados Unidos, para atravessar esse processo de se legalizar, tirar a licença, né, do sales, perfeito? E chegar a poder fazer um curso de broker. Tem uma ideia de quanto mais ou menos ele vai investir para isso? Sim, lógico. Dependendo das aspirações e da vida que ele levava aqui, né? Isso vai representar muito. Segundo, se ele vai se tornar um corretor lá, antes de mais nada, ele tem que procurar a Piquet Law Firm, que ela vai indicar, pela qualificação que ele tem, se ele tem condições de tirar um visto, dentro das qualificações que ele tem e do dinheiro que ele tem. Mas se ele for um cara solteiro, acostumado a viver bem, mais modestamente, ele até com $3.000 ele vive bem lá. Vai pagar algumas despesas que são inexoráveis, né? Tal como, por exemplo, o curso para fazer, o curso de corretor, de Sales Associate, ele vai ter que pagar lá, mas não representa nada. Ele vai conseguir com $3.000 viver razoavelmente bem, ter o seu carro para se locomover, e, evidentemente, com o tempo ele vai se adaptar. O problema é o período de adaptação que ele tenha. Se ele permanecer na clandestinidade e deixar o visto que ele conseguiu vencer, ele não vai conseguir mais do que trabalhar na clandestinidade. Agora, se ele conseguir o visto através da Piquet ou qualquer outro escritório que ele queira, e aí foram uma pessoa solteira, ele vai com $3.000 e vive muitíssimo bem. Agora, se for casado, é evidente que entra aí a mulher, os filhos, todo mundo lá trabalha, querido. Não existe, a esposa lá não é feita para ficar em casa. A esposa trabalha. E quando ela não tem uma qualificação legal, ela acaba caindo em serviços que não são tão, vamos dizer, dignificantes. Eu vou falar uma coisa aqui. Estão menos honrados, né? Todos são. Todo serviço lá é honrado, todo ele. O americano, nesse ponto, ele é fantástico, porque todo serviço lá é muito bem
reconhecido, qualquer que seja ele. Mas eu vou te dar um exemplo. É comum, mas acontece, o sujeito sai daqui, por exemplo, como um mestre de obras. A viagem dura 10 horas até Miami. Quando ele chega lá, você conversa com a pessoa, ele fala, o que você fazia? Eu era engenheiro. Ele consegue se formar em engenharia numa viagem de 10 horas, entendeu? Ou ele é um instrumentador de um consultório de odontologia, por exemplo, ou uma menina, ou que aí vê todo, entrega lá para o dentista e faz. Aqui no Brasil, aí um dia resolve mudar. Nessa viagem de 10 horas, quando chega lá, você fazia o que lá no Brasil? Era odontóloga, dentista? Ou seja, entendeu? Agora, não vai ter licença nunca. Não adianta aumentar a sua qualificação, porque não tem demonstração de que aquilo existe. Isto é uma coisa que acontece. A gente tem que ser o mais honesto possível. Primeiro, para passar pela imigração. Você não deve responder nenhuma pergunta que não seja a que você se propôs a fazer. Eu vim para fazer turismo, vou ficar assim, tem a demonstração tal, e outras tantas. O que é uma ideia básica de que lá nos Estados Unidos a gente trabalha com a verdade. Existem muitas exceções, razão pela qual as penitenciárias americanas têm lá governadores, tem prefeitos, tem deputados, tem congressistas que estão cumprindo pena. A justiça lá funciona. Então, a melhor coisa é a pessoa dimensionar se ele vai com a família, se ele vai antes sozinho, mas eu acho que com $3.000 sendo solteiro, ele vive muito. Por mês. Por mês, lógico. Vamos esclarecer aqui, né? Ele arruma um bom lugar para morar, num bairro, numa cidade que não é, vamos dizer, as top lá, mas ele arruma um lugar para morar muito bom e compra um carro também com relativa facilidade, carros bons, muito bons, por sinal, e o restante é para comer e trabalhar. E é possível, dentro desse período, enquanto está se preparando, está se graduando, conseguir algum trabalho efetivo dentro da área como assistente de alguma coisa? Infelizmente não, somente a partir do momento que ele ganhe um work permission, ou seja, a permissão para trabalhar. Em alguns tipos de visto, o sujeito ganha uma permissão temporária. Olha, enquanto o seu visto está tramitando, nós vamos te dar o work permission para ver o que nós vamos fazer, se vamos acatar o seu pedido ou não. Muitas vezes é uma exigência boba. E para isso é que existem os advogados de imigração. E outra coisa, se o cara às vezes quer abrir uma empresa, a empresa se abre lá com 2 dias. E para encerrar também, viu? Para encerrar, em pouco tempo, você fecha a empresa. Você abre uma empresa com 2 dias, você coloca tudo ali, tudo funciona, entendeu? Tudo funciona. Então, eu acho assim que ele tem que se cercar das garantias, procurar um bom profissional, escutar as pessoas que têm um pouco mais de experiência. No meu caso, a minha experiência é forjada não só pelo conhecimento didático, como pela experiência local lá, por aquilo que eu vivi, até me aprendendo ou me espelhando naquilo que os meus filhos fizeram lá. Né? Porque eles foram antes, porque se formaram, e eu fui aos poucos empurrando todos eles para lá. É assim. Uma estratégia que deu muito certo. E Piquet, para a gente encerrar, tá? Eu gosto muito, quando eu converso com pessoas já com uma experiência de vida bacana, madura e de sucesso, para dar assim, fechar com uma frase, assim, aquela frase que você diria para o seu neto, tá? Como um recado de vida para ele. Querido, primeiro é otimismo, né? O otimismo é muito subjetivo, que depende das condições pessoais de cada um. Muita gente, às vezes, o otimismo ele é atrapalhado por circunstâncias alheias à sua própria vontade, que é a depressão e outras coisas. Mas o otimismo, a perseverança, você perseverar naquilo que você quer fazer. E a honestidade nas coisas que você faz. Eu sempre brinco que, sem ser
pejorativo nesta ideia, mas assim, baseado nas experiências que eu, de certa maneira, vivi no passado e aquilo que eu escuto, eu brinco assim, é uma brincadeira, mas tem um pouco de verdade que diz o seguinte: a vantagem de trabalhar honesto no Brasil é que não tem concorrente. É verdade, é verdade. Bom, gente, então nós fechamos aqui hoje com uma honra enorme, com um prazer assim imensurável. É a nosso primeiro programa, né, do Café com Imóvel, com o Luiz Piquet, CEO da Piquet Business, sediado em Miami, há tantos anos. Piquet, muito obrigado pelo carinho, desejo mais saúde, mais sucesso, né, que toda a sua família continue brilhando e que isso se estenda para todos da sua equipe também. Eu te agradeço muito, querido. Fiquei, como te falei, muito honrado em ter sido o seu preceptor neste Café com Imóvel, que para mim é uma ideia fantástica. Você deve levar isso para os construtores também aqui, para as conversas que você vai ter no transcorrer do seu programa. E eu coloco a você à disposição o nosso escritório, lá em Miami, representados pelas empresas que nós temos lá, para, numa eventualidade de um período que você achar justificável, fazer uma visita para nós, fazer um programa lá, onde você vai poder aprofundar essas ideias brilhantes que você tem. Viu? E te agradeço muito a oportunidade. E agradecer também ao Sindimóveis MG pela acolhida, pelo carinho e pelo espaço que a gente teve aqui. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado.